Escola de Campeões em Ação, aprendendo a aprender. Dentro do eixo macroeconomia, vamos a um texto importantíssimo sobre economia internacional, a crise econômica da Argentina. Tema trabalhado por nós com os jovens socioeducandos da Unidade Socioeducativa de Internação do Recanto das Emas, os jovens que participam da atividade socioeducativa Escola de Campeões, aprendendo a aprender. Título do texto: A crise perpétua da Argentina. Título muito forte. Texto escrito por Henrique Gonzalez, Buenos Aires, 1 de março de 2021. Texto de 2021. A Argentina é o principal devedor do Fundo Monetário Internacional e sofre uma das contrações econômicas mais graves do continente pela pandemia. Em 2021, estávamos atravessando a pandemia Covid-19. Onde está a maldição da economia argentina? A atividade econômica na Argentina desabou durante o ano fatídico de 2020. Os dados oficiais marcam uma contração no Produto Interno Bruto de 10%, a mais grave queda econômica do continente, ao lado da queda no PIB do Peru. Por lógico, se a catástrofe venezuelana não for considerada, por óbvio, pois a Venezuela desorganizou fatal e definitivamente a sua economia. Um detalhe a ser destacado. Em 2002, quando a Argentina colapsou, a queda foi só um pouco maior, de 10,9%. A inflação é muito elevada, 38,5% nos últimos 12 meses e aumentando. A moeda não para de se desvalorizar. As reservas do Banco Central não chegam a 3 bilhões de dólares, 16 bilhões de reais a preços de 2021. E 4 em cada 10 argentinos vivem na pobreza. O quadro macroeconômico é muito alarmante. Curiosidade: o que é a macroeconomia? Antes de respondermos diretamente, temos de compreender que o governo do Estado Central tem por responsabilidade constitucional macroeconômica administrar o câmbio e os juros, os lucros dos bancos, que são os intermediários financeiros da economia do país, e o lucro das empresas, os salários dos trabalhadores e a inflação, os tributos e a dívida do governo central. Isso acontece em qualquer país do mundo. A crise da Argentina é crise perpétua porque o governo do Estado Central argentino foi perdendo, desde há pelo menos 50 anos, as condições de administrar os preços macroeconômicos citados acima: juros, câmbio, lucros, salários, inflação, arrecadação tributária e dívida pública, falindo, portanto, as possibilidades de gerir e administrar a moeda nacional. Todo esse inferno econômico nacional piora ainda mais a partir de 1995, por conta das medidas econômicas monetárias escolhidas pelo governo argentino da época, a partir de 1991. A vinculação do peso argentino ao dólar americano, uma variante do padrão monetário ouro, modelo econômico monetário típico das gestões econômicas sobre as colônias nos séculos 17, 18, 19
e parte do século XX. Moeda podre circulando nas mãos do povo da colônia e moeda forte sendo entesourada na mão dos administradores coloniais e de seus produtores latifundiários. Moeda entesourada na metrópole. É como se a economia da Argentina fosse deslocada no tempo e transportada para a época colonial. É só substituirmos o ouro pelo dólar. A partir de 1991, a Argentina escolheu vincular o peso argentino, a moeda nacional do país, ao dólar americano, de modo que na economia da Argentina circulam o peso argentino e o dólar americano. O mercado de trabalho e seus contratos de trabalho e previdência social, o mercado consumidor e seus contratos de compra e venda, o mercado de capitais e seus contratos financeiros de investimentos e aplicações financeiras e contratos de seguros e resseguros, o mercado da economia do setor público e seus contratos financeiros e de cidadania para a prestação de serviços públicos. Todos esses mercados e seus respectivos contratos são precificados em peso argentino, que é moeda podre, sem valor, e também em dólar americano, moeda forte. Isso é um fenômeno típico da economia colonial, subordinada à economia metropolitana dos séculos XVIII e XIX. À época, as moedas fortes e as moedas fracas circulavam concomitantemente na colônia ou nas colônias, de maneira que as moedas podres expulsavam da circulação monetária as moedas fortes, moeda mercadoria ouro. No caso argentino atual, o peso argentino circula nas mãos dos pobres e dos superpobres, e o dólar americano é entesourado em aplicações financeiras feitas pelos ricos e super-ricos, que especulam inclusive contra a economia nacional da Argentina, apostando e bancando o risco contra o peso argentino, contra a moeda nacional e contra a dívida pública do Estado Central argentino. Seus dólares, os dólares dos ricos e dos super-ricos, os protegem contra a hiperinflação e contra a perda de valor do peso argentino, que é a moeda nacional da Argentina. Os demais e maioria do povo, as demais pessoas que não têm condições de se protegerem, são forçadas a se virarem na selva econômica que se tornou a economia da Argentina. Eles têm de se virar na selva, sendo forçados a manusear o peso, agora sem peso nenhum e definhando como moeda podre, moeda sem valor. É isso. E respondendo à pergunta da nossa curiosidade, a macroeconomia é o estudo da moeda e da sua forma dinheiro. Escola de Campeões em Ação, aprendendo a aprender. A propósito, Escola de Campeões Aprendendo a Aprender é uma atividade socioeducativa que acontece na Unidade Socioeducativa de Internação do Recanto das Emas, Sistema Socioeducativo do Estado membro da Federação Brasileira, Distrito Federal. Deus é bom, Deus é luz, Deus é paz, Deus é Pai e Deus é amor. Vivam, amadas inteligências da Escola de Campeões.